Hoje eu vou te mostrar a maneira correta de como você pega então e configura o modo manual da sua câmera para você então poder gravar os seus vídeos. Não importa se você tem uma Canon, uma Sony, uma Fujifilm, uma Nikon, até mesmo no seu celular você pode aplicar então essas configurações, porque configurar a sua câmera da maneira correta vai fazer com que os seus vídeos fiquem melhores. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus e hoje nós vamos então falar sobre configuração de câmera para vídeo. E a primeira coisa que você precisa saber antes de começar a gravar é em qual resolução você vai então gravar o seu vídeo. Ou seja, você vai gravar em 720, 1080, 2K, 4K, 8K, 16K, porque muita gente vai chegar e vai falar assim pra você, pô, pra você gravar um vídeo hoje em dia tem que ser no mínimo gravado em 4K, seu celular grava em 4K, Gus, vou gravar então em 4K. Existem duas coisas que você tem que prestar atenção antes de tomar a decisão então de gravar em 4K. Primeiro, se você tem uma câmera, saiba se a sua câmera não tem então o que é chamado de fator de crop. Por exemplo, eu tô usando agora a Canon SL3 e eu sei que ela tem um fator de corte, ou seja, quando eu pegar e colocar a mesma imagem que você tá vendo agora na tela em 4K, eu vou acabar perdendo muito mais espaço. Então, pra você ter uma noção, essa é uma imagem então em 10mm a 1080p e você consegue perceber que você vê bastante coisa no ambiente, e essa é a mesma imagem a 10mm, só que colocada então a 4K na Canon SL3. E a SL3 não é a única câmera que tem esse fator de corte, etc. Você tem que pesquisar, você tem que saber se a sua câmera também tem esse fator de corte. Segunda coisa que você também tem que levar em consideração na hora de escolher então a sua resolução. Seu celular, seu computador aguenta fazer edição de vídeo em 4K? Porque o 4K tem 4 vezes mais pixels então que um 1080. E assim, sendo bem sincero mesmo, ninguém vai falar assim, não vou assistir esse vídeo porque ele não está em 4K, a não ser que seja um vídeo que você tá fazendo então um teste sobre 4K, então obviamente o vídeo tem que ter em 4K, mas então um vídeo gravado aqui pro YouTube normal, você não precisa se preocupar, 1080p já tá maravilhoso. E a próxima coisa que você vai configurar então é o seu frame rate, o seu FPS. Muita gente fala assim, pô, vou colocar em 60 FPS porque eu jogo em 60 FPS, etc, mas não. Se você for fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo aqui agora, existem dois FPS que você pode escolher. Você quer gravar ou em 24 quadros por segundo ou em 30 quadros por segundo. Por um motivo muito simples, colocando tanto em 24 quanto 30 FPS, você vai ter então um motion blur mais natural. O correto, mais cinematográfico possível, seria 24 quadros por segundo. Porém, no meu caso, como eu não tenho a opção de 24 quadros por segundo na Canon SL3, eu gravo em 30 FPS mesmo. Nunca ninguém veio falar assim, Gus, não vou assistir o seu vídeo porque ele não está em 24 quadros por segundo. Gus, então quando que eu vou utilizar 60 FPS, 120, 240 FPS? Quando você quiser então fazer o que é chamado de slow motion, ou seja, você vai gravar um vídeo em 60 FPS, 120 FPS e vai reduzir a velocidade dele na hora que você colocar então no seu editor de vídeo, o que acaba deixando o seu vídeo mais interessante. Muita gente gosta de ver os negócios em slow motion, etc. E também mais uma coisa muito boa quando você grava em 60 FPS e acaba então pegando e colocando em slow motion, que é as trepidações que você tem quando você tá manuseando sua câmera, seu celular, elas acabam passando mais despercebido, ou seja, a pessoa não vai perceber que tem uma tremidinha ali, etc. E ainda que tenha, você pode pegar e utilizar então um estabilizador no seu programa de edição. Então beleza, agora que nós já sabemos a resolução e também sabemos o frame rate, nós vamos entrar então de fato aqui na configuração da câmera, que agora eu preciso que você preste muita atenção, que na hora que você configurar isso da maneira correta, você vai ter exatamente o resultado que você espera. A primeira coisa que nós vamos falar então é sobre a velocidade do obturador. E a velocidade do seu obturador, ela vai ser sempre o dobro do frame rate que você está gravando. Gus, isso ficou confuso pra caramba. É o que é chamado então de a regra do 180. É basicamente o seguinte, se você tá gravando em 24 quadros por segundo, você quer então colocar o seu frame rate a 1/48. Gus, não tem 1/48 na minha câmera, no meu celular, etc. O que eu posso colocar? 1/50, tá? Acaba sendo então bem próximo e acaba passando despercebido, ninguém vai notar, etc. Se você tá gravando a 30 quadros por segundo, você vai colocar então 1/60. Se você vai gravar 60 FPS, você vai colocar 1/120. Se você vai gravar 240, você vai colocar 1/480. Ou seja, sempre vai ser então o dobro. E esse aqui é o símbolo então do seu obturador. O obturador da minha câmera tá colocado então na velocidade certa, então eu acabo tendo um desfoque de movimento muito natural. E como eu tô gravando então em 30 FPS, eu tô colocando ele a 1/60. Vamos supor que você fale assim, pô, Gus, e se você colocar ele a 1/30? Não tem problema. Você percebe que eu colocando ele a 1/30, que é uma velocidade mais lenta do obturador, a imagem ficou mais clara. Porém, o motion blur agora ele ficou menos natural, tá? E ficou um negócio meio zoado, meio gelatinoso. Então, se eu pegar e colocar sobre 1/60, você acaba tendo então um motion blur muito mais natural. E se você colocasse então a 120, então esse é o obturador colocado sobre 1/120. Olha como a minha mão fica muito esquisita. Parece que é um negócio muito rápido, etc. E isso é muito utilizado em filmes nas cenas de luta, quando você tá sendo perseguido, um negócio mais de tensão, eles colocam então a velocidade do obturador mais rápido. Gus, beleza, mas o que é o obturador? É basicamente o espelhinho que vai abrir e fechar, tá? Então você vai dizer para sua câmera que ele vai abrir e fechar por determinado tempo para então captar a imagem. Ou seja, quanto mais aberto tiver o seu obturador, mais luz chega até o sensor, só que então ele vai acabar ficando mais lento, tá? E saber como configurar o seu obturador para colocar no FPS certo, no frame rate certo, vai te garantir então um motion blur muito mais natural. Então lembrando, você vai utilizar então 24 quadros por segundo, 1/48, 1/50, 30 quadros por segundo vai usar 1/60. E a próxima coisa que você vai configurar na sua câmera é então a abertura da sua lente. Esse não é um vídeo então focado em lentes, tá? Explicar exatamente o que é cada lente. Eu vou gravar esse vídeo depois. A abertura é quanta luz vai chegar até o seu sensor. Ou seja, quanto mais aberta for a sua
sua lente, mais luz vai chegar. E, consequentemente, vai acontecer uma coisa também. O seu fundo vai acabar ficando mais desfocado. Olha só que maravilha. E para você saber o número da abertura, é só você pegar, então, olhar na sua câmera, onde vai ter, então, um Fzinho ali e algum número. Por exemplo, f2.8, f4, f11, f9. E para você entender a abertura de maneira bem simples. Quanto menor for esse número do F, ou seja, quanto menor for a abertura, mais luz chega até o seu sensor. Consequentemente, o seu fundo vai acabar ficando mais desfocado. Quanto maior for o seu F, menos luz vai chegar até o seu sensor, porém muitas coisas vão ficar em foco. Então, só para você ter uma noção agora, eu estou utilizando uma lente 24mm f2.8, ou seja, está entrando bastante luz nela. Não é uma lente tão clara quanto f1.8, mas você percebe aqui atrás que as coisas estão até bem desfocadas. Se eu pegar e colocar em f5.6, por exemplo, você percebe que ali atrás você consegue enxergar muito melhor as coisas. E agora, por exemplo, em f11 você consegue enxergar basicamente tudo. Porém, existe mais uma configuração que eu tive que fazer então para poder conseguir deixar essa imagem bem exposta em f11, que é mexer então com o ISO. Mas percebe que aqui atrás, ó, você consegue enxergar basicamente tudo que tem na minha estante, tá? Então assim, quanto maior for o F, mais coisas vão ficar em foco e menos luz vai chegar até o seu sensor. Quanto menor for o seu F, ou seja, mais luz vai chegar até o seu sensor e mais desfocado fica o fundo. Então agora voltamos então de novo a f2.8. Você percebe aqui que as coisas estão bem menos desfocadas, o fundo está mais desfocado. E existe mais uma coisa que muita gente não sabe. Quanto mais próximo for o objeto então da câmera, mais desfocado vai ficar o fundo. Então vamos me aproximar um pouco agora da câmera e você vai perceber que o fundo vai acabar ficando muito mais desfocado porque o objeto em foco está muito mais perto da câmera. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações, porque eu estou sempre ajudando você a deixar a sua criação de conteúdo mais profissional. Vamos então para as duas últimas configurações que você tem que se atentar quando for configurar então a sua câmera. E a primeira delas é então o ISO. Basicamente o ISO é a sensibilidade que a sua câmera tem com relação então à luz, ou seja, quanto maior for o ISO, mais luz vai chegar até o seu sensor. Porém, entenda o ISO então como uma luz meio que artificial, tá? Por exemplo, agora eu estou utilizando então a 200 de ISO. É um ISO assim bem ok, assim, pro lugar que eu tô, que é bem escuro, tem bastante coisa cinza aqui atrás de mim, etc. Usar 200 de ISO aqui é um negócio até que bem impressionante. Eu vou pegar e vou aumentar o ISO então para 400. Então você percebe que a imagem ficou bem clara, ao ponto de a luz ficar totalmente estourada. Via de regra, você quer colocar o seu ISO o mais baixo possível, tá? Porque você pode falar assim, pô Gus, quanto mais luz chegar ao teu sensor, melhor, beleza, você mais bem exposto, vai estar tudo melhor, assim, bem iluminado. Só que o ISO é meio que uma luz artificial, tá? Não é uma luz artificial, tipo assim, é a sensibilidade do sensor. Você vai estar aumentando então a sensibilidade do sensor. Quanto maior for o seu ISO, mais ruído vai ter a sua imagem. Ou seja, você vai acabar então deteriorando a sua imagem. E tipo assim, você pode falar assim, pô Gus, então vou usar sempre de ISO, menor ISO possível. Não, você tem que saber colocar então o seu obturador, a sua abertura e o seu ISO para trabalharem então em conjunto para você ter uma imagem muito mais prazerosa, para a imagem ser aceita de uma maneira melhor. E a última configuração que você tem que colocar é então o seu balanço de branco, tá? Basicamente o balanço de branco é o que a gente tá falando para a câmera, que é o seguinte: câmera, estamos em um lugar agora que ele está ensolarado, então coloque tons frios na imagem para o branco ficar realmente branco. Câmera, estamos num lugar que tem muito azul, compense esse tom de azul colocando um tom então de laranja na nossa cena. Basicamente a gente vai dizer para a câmera o que é realmente branco, porque aí dessa maneira os tons de pele vão ficar mais naturais, a imagem vai ficar da coloração como você estava vendo na hora. Hoje em dia, como tá tudo mais moderno, o modo automático pode ser uma excelente opção até você pegar e se aventurar. Porém, talvez pode ser que você esteja num quarto que tem uma parede azul atrás de você, a sua câmera vai entender que ela precisa então compensar aquele azul colocando muito laranja. Só que o resto já tá todo certo, tá do jeito como você está vendo de verdade. Então aí depois, quando você vai ver a imagem, você parece que saiu de dentro de uma abóbora, tá tudo laranja, não tá nada natural, não tá nada de como você tinha capturado. E assim, você pode pegar e colocar o balanço de branco correto, colocando então o número de Kelvin, etc. Mas em 99,9% das vezes, as configurações que já vêm colocadas direto aí na sua câmera já vão cobrir então essa questão do balanço de branco. Porém, você pode colocar o balanço de branco para trabalhar ao seu favor. Gus, como assim? Vamos supor que você foi pegar e foi filmar um negócio ali, você estava fazendo seu vídeo e você viu ali um pôr do sol ali, um negócio, um nascer do sol, etc. Muito lindo, mas você fala assim, pô, isso aqui tá maravilhoso. Só que quando você colocou no balanço de branco normal, o negócio não tá tão bonito quanto você queria que ele estivesse. Você pode então pegar e colocar numa configuração para adicionar então mais laranja então na sua cena, para ficar um negócio muito mais bonito, mais interessante, mais cinemático. O balanço de branco, até hoje, muita gente demora para entender balanço de branco, é um negócio extremamente complicado, mas faz o teste, coloca então no automático, vê se ele tá funcionando da maneira correta, se as cores ali no seu cenário, a cor da sua camiseta, a cor da sua pele, tá tudo certo, ele tá tudo como deve ser, então a sua câmera tá acertando. Porém, se tinha alguma coisa que era azul e tá laranja, ou tinha uma coisa verde, ficou meio laranjada, ou meio azul, não sei, é muito provavelmente seu balanço de branco aí que tá acabando e tá prejudicando então a sua imagem, então você vai ter que aprender então a colocar no balanço correto. E você também pode colocar o seu balanço de branco para ter um negócio mais artístico. Eu conheço gente que propositalmente, quando vai gravar, acaba colocando então o balanço de branco mais alaranjado, um tom mais quente, porque ele gosta dessa pegada mais quente, né? Então ele vai, coloca isso, uma decisão mais artística. Se você estiver fazendo um trabalho para um cliente, etc., é bom que você
você não sai assim metendo louco, assim, falando assim, não, vou fazer tal coisa. É sempre bom você capturar então as imagens da maneira correta de como os seus olhos estão vendo. E se você quer saber como configurar sua câmera então para lives, é só você assistir o vídeo que tá aqui do lado para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.